Olá, seja muito bem-vindo! Estamos começando mais um bate-papo inesquecível, onde eu trago confeiteiras e confeiteiros de sucesso, confeiteiros que faturam muito mais do que a média da confeitaria no Brasil, claro, vendendo o mercado, né? Trabalhando no mercado mais valorizado da confeitaria, que é o mercado de doces finos para eventos. E hoje eu trouxe a minha convidada aqui, a Jennifer Amanda, que vai compartilhar comigo um pouquinho da sua história de sucesso e vai dividir com a gente o caminho que ela fez para conseguir ter faturamentos altíssimos, que eu vou deixar para durante aí o nosso bate-papo ser revelado para vocês. Então, oi Jennifer, que bom te receber, muito obrigada mesmo por ter aceito o meu convite. Ó, vou te falar uma coisa, tô curiosíssima pra conhecer a tua história, eu não sei nada, só sei que você tem um filho e sei que você me conheceu em 2019, mais que isso eu não sei nada. Mas eu só quero te dizer de antemão que eu tô muito orgulhosa de poder fazer parte aí, um pedacinho da sua jornada de sucesso, tá bom? Então eu queria começar pedindo pra você me contar quem é a Jennifer, da onde a Jennifer é, como você me conheceu, me dá um panorama de antes da Veire entrar na sua vida? Claro. Então, assim, eu sou a Jennifer, né? Hoje eu sou a Jennifer Amanda Doces Finos, mas lá no comecinho, né? Eu comecei com ovos de Páscoa, assim como você. Ai, sim. Então, assim, eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu acabei saindo, engravidei do meu menino, porque eu tenho um menino com a mesma idade do Igor. De que dia que ele é? Ele é 18 de maio. Ah, bem pertinho Bem mesmo. pertinho, Eles têm um mês de diferença, que legal. E daí eu fiquei um tempo, né, em casa com ele, e aí quando ele fez ali por volta, perto de 2 anos, aí eu comecei a pensar em trabalhar fora, ou até, assim, buscar algum negócio pra gente, ou pra mim mesmo, trabalhar em casa e pudesse ainda ficar com ele. Legal. E aí eu comecei a fazer ovos de Páscoa, deu super certo, a gente vendeu muito bem. Você é de Curitiba mesmo, eu sou né? aqui de Curitiba Beleza. mesmo, tá? Eu sempre nasci, sempre fui daqui mesmo. Eu até tô falando isso porque o pessoal assiste o vídeo e fala, meu Deus, só tem confeiteira de Curitiba, mas aqui eu também tô em Curitiba, pra mim é mais fácil trazer pra cá. Mais fácil. Com o tempo eu vou começar a ver se eu consigo trazer confeiteiras de fora, mas eu só pra deixar o pessoal que, tipo, não é só Curitiba que dá resultado com doces finos, mas é porque a gente tá aqui mesmo. Tá bom, e aí? E aí eu sou aqui de Curitiba mesmo, e aí eu fiz os ovos de Páscoa, deu super certo, e daí a gente começou a pensar em fazer doces para eventos, né? Então, nossa cabeça sempre foi fazer para casamento, para eventos em si, né? Até porque antes mesmo de a gente ter contratos e tudo mais, a gente já buscava saber, né, a respeito de como que funcionava. Eu sou casada há 8 anos hoje, mas a gente não tinha muito tempo de casamento, então a gente já sabia, né, como que funcionava o mercado de eventos, né? Então, a gente foi buscando. Porque vocês tinham feito a festa de vocês, daí vocês já tinham, tipo, visto ali uma oportunidade. Isso, e eu desde pequena, ali, desde meus 15 anos, eu sempre gostei muito dessa área de eventos. Legal. Eu queria muito ser cerimonial. Ai, que legal. Mas, nada a ver, hoje em dia. Mas daí, então, a gente tinha, assim, uma ideia de como que funcionava, como que seria legal, talvez, a gente levar isso pra dentro dos casamentos, né? Então, a gente buscou em relacionado à peça, como que funcionava, a montagem da mesa de doce e tudo mais. E aí deu certo, a gente fechou o primeiro casamento. Isso em 2019? Desde 2019. A gente não tinha nada, assim. Foi o nosso primeiro casamento, foi assim, onde a gente comprou inicial, as peças, a gente foi pra montar e chegou com a raça e a coragem e tem que fazer e pronto, que né? Legal. Só que aí a gente tinha um cardápio muito pequeno, né? Então ali eram os doces, os brigadeiros, os copinhos, aquilo mais básico. Mas a gente buscava algo mais refinado, né? Foi aí que a gente conheceu você, no finalzinho de 2019, você dava aula presencial aqui em Curitiba. Em casa de confeitaria, às vezes no meu ateliê, algumas vagas eu abria. Daí deu certo que deu mandar mensagem pra você num dia, se não me engano, e você falou que não tinha, já tinha passado, né, aquele dia, o curso presencial, mas que você abriria um curso online. E foi no virada de 2019 para 2020 que daí a gente conheceu você, que você lançou teu curso online e a gente entrou. Porque eu sou a primeira aluna do método. Exatamente, turma número 1 do método Doces Inesquecíveis. Na época se chamava Curso Completo de Doces de Casamento. Eu ia falar porque eu não lembrava, porque hoje em dia é método Doces Inesquecíveis. Lá naquele tempo não era. Quando eu gravei com o celular ruim,
assim, tudo sem close nos doces, era só ir meio que ensinando. Que legal, você confiou em mim naquele primeiro momento, porque eu também, né, tudo a gente constrói. Sim. E antes de você me contar o que aconteceu depois de entrar no método, eu quero saber o que você trouxe pra mim aqui. Ai, eu trouxe uma lembrancinha pra você, são alguns doces que hoje a gente faz, linda, pra você poder experimentar e conhecer um pouquinho. Eu não vou virar assim, porque vai virar os doces aqui dentro, né, mas dá pra ver, eu acho, né, vejam lá. Ai, meu Deus, eu não vou abrir ainda, vou deixar todo mundo no suspense, inclusive a mim mesma, pra gente daqui a pouquinho olhar dentro, mas eu tô curiosíssima pra ver. Eu tô engordando com esses podcasts, só pra avisar, porque a Carol veio e me trouxe bem casada de pistache, que ela viu falando na live que eu gosto de pistache, então eu falei, ai meu Deus, muito bom, muito bom. Mas e aí, você decidiu entrar, você confiou em mim também, porque naquele momento o online ainda era uma coisa muito primordial, né? Sim. Tinha poucas pessoas fazendo curso online, muito menos de doce, e o que tinha normalmente eram cursos muito de receita, não tinha nada muito no formato do que eu sempre quis trazer. Mas você confiou em mim, até por conta da indicação, de já ter ouvido meu nome no mercado, e entrou. E como que foi pra você depois entrar no método? O que te chamou a atenção lá dentro, naquele curso completo de doces de casamento que virou o método? Assim, quando eu falei, vamos comprar, né, você fez toda uma introdução, igual você faz, então teve a imersão, teve tudo certinho, né, então a gente acompanhou e falamos, vamos comprar, né? Legal. Então, assim, o que me chamava muita atenção é que eu queria saber muito como é que funcionava a questão das mini banoffes, né? As bavarois. O que te atraiu foi receita mesmo. Foi Você receita não estava mesmo. esperando aprender sobre vendas. Porque alguma coisa a gente sabia. Legal. Né? Então, eu estava até o momento, já tinha feito alguns casamentos, não eram muitos, mas a gente tinha um conhecimento. Legal. Mas, assim, questão de cardápio, mudou muito o nosso cardápio depois. A técnica de venda, em questão de degustação, como que funcionava, porque até então a gente não fazia degustação presencial. No instinto, né, a gente fazia as caixinhas, as pessoas vinham, retiravam e era aquilo, era simples assim, né? Porque até então, quando eu comecei, a nossa empresa não era a mais conhecida, né? Longe de hoje em dia, sim. Né? Então, assim, a gente queria muito que as pessoas conhecessem o nosso trabalho. Legal. Então, a gente tentava fazer as degustações, entregava as caixinhas para entrar no mercado. Só pra eu me localizar, naquele momento que você comprou o método, você tinha feito aquele casamento em 2019, mais algum? A gente tinha feito mais uns 3, se eu não me engano. Legal. Então, você estava naquele caminhadinho inicial mesmo, beleza. E aí, quando você entrou no método, você entrou em janeiro de 2020, isso. Aí você começou a assistir as aulas, começou a testar as receitas, e aí a gente teve uma surpresa muito desagradável em março, né? Como é que foi pra você esse choque aí da pandemia? Você desanimou? Sim. O que aconteceu? Assim, desanimar, a gente desanima, porque antes de tudo, né, o meu nome não era Jennifer Amanda, eu era Candy Doces Finos. Então, eu vinha com um nome legal, até assim, pra gente era legalzinho na época, né? Tava funcionando. E aí veio a pandemia, daí começou os adiamentos. A gente ia participar da Noivas Curitibanas que daquele ano. Em abril, né? Se em 2020. E aí teve que ser adiado, então a gente tava com muita expectativa sobre a feira também, pra que as pessoas pudessem conhecer o nosso trabalho e a gente, né, infelizmente, dá uma desanimada. Porque até então a gente não sabia que iria durar quase 2 anos, né? A gente achou que ia ser algo rápido. Também, na hora eu pensei, 2, 3 meses, super 4. fácil. Então, assim, nós tínhamos alguns casamentos agendados e eles foram sendo transferidos. E aí eu falei, bom, a gente tem que fazer alguma coisa nisso, porque parado não dá pra ficar esperando, né? Todo mundo, até os noivos, enfim, né? Já estavam meio saturado mesmo no começo de 2020, sim, porque estava sendo vários adiamentos. E a gente tinha que continuar o nosso negócio, indiferente se tinha pandemia ou não, né? Naquele momento, trabalhava você e seu marido já ou ainda não? Tava só você conosco com doces e ele tava com o emprego dele? Naquele momento, eu trabalhava com os doces, ele tem uma empresa com o pai dele, então ele trabalhava com ele, que foi o que nos salvou, porque se fosse só dos doces, infelizmente a gente não teria sobrevivido. Mas a nossa renda... você tinha se reinventado, sim, como muita gente fez, mas talvez não com o mesmo faturamento que você estava acostumado. Com o mesmo faturamento, exatamente. Inclusive, daí, né, a gente estava com uma expectativa de ir pra feira, até a gente pegou as receitas e tudo e colocando em prática, porque a gente queria ir pra feira para mostrar o nosso trabalho e mostrar para o que a gente veio. Aí, com isso, eu comecei a estudar melhor o método, questão de degustações, como que funcionava, questão do cardápio, porque o nosso cardápio era aquele cardápio liso, assim, aquele, né, era super simples.
Então, você vai colocando uma coisa ou outra, testando receitas, tentando tirar foto. Enfim, a gente tentou usar a pandemia ao nosso favor. Claro. Hoje a gente diz, a gente cresceu na pandemia, graças a Deus. Nós somos uma empresa que é difícil falar, né? Porque às vezes muita gente não acredita, mas nós somos uma empresa que cresceu na pandemia. Como muitos dos meus alunos. Muitos dos alunos, porque vieram todos na pandemia. Exato. Eu falo assim pra você que o meu maior medo da pandemia foi muito assustador pra mim também. Eu tô longe de ser uma super heroína, às vezes eu pareço meio forte nos vídeos, mas eu sou uma mulher como, né, todo mundo. E eu passei por muitas coisas, assim, e quando começou a pandemia, eu lembro, assim, que eu chorava demais, porque eu tinha recém saído de uma falência, né, em 2017 eu tinha sido meu fundo do poço, em 2019 eu tava com a minha conta de novo positiva, as coisas estavam funcionando, eu também tava com muita expectativa para 2020 e começando a dar os cursos, que não era algo que eu queria, claro, era algo que eu tinha um plano de dali a 2, 3 anos migrar 100% para os cursos, mas ao mesmo tempo era algo que eu ia fazer bem devagarinho e diminuindo os eventos devagarinho, de forma sustentável, para não ter problema, esse era o plano. E aí veio a pandemia e 72 eventos que eu tinha marcados foram adiados. E aquilo assim me bagunçou, só que daí eu falei, beleza, eu tenho os cursos, daí eu falei, ferrou. Meus cursos são de doces para casamento. Como é que eu vou ensinar doce de casamento? E eu travei. E aí, assim, eu ia pro quarto do Igor e eu chorava. Aí eu lavava a cara, passava maquiagem, ligava o celular pra fazer uma live. E eu sempre fui muito sincera com vocês, né? Então eu não falava pra vocês assim, tá tudo ótimo, a pandemia. Não, eu falava, gente, eu não sei o que vai acontecer. Só sei que a gente só tem o controle sobre uma coisa, sobre o que a gente faz enquanto a pandemia não volta. E foi nisso que eu me agarrei, pra mim, inclusive, e pros meus próprios alunos. E pra mim foi muito interessante quando eu abri a turma 2, que foi a turma que abriu junto com o fechamento da cidade. A cidade fechou e a turma abriu, foi no mesmo dia. E foi turma que trouxe alunos de muito resultado, como o Carlos, por exemplo. Né? E daí nessas turmas, assim, eu falei, cara, peraí, essas pessoas estão entrando, estão confiando em mim, eu tenho uma missão mesmo. E a partir dali eu falei, agora eu vou encontrar um jeito desses alunos ganharem dinheiro na pandemia. E aí eu fiz desafio Instagram e fiz um monte de coisa, eu falei, agora vai todo mundo junto descobrir Até porque, um caminho. assim, todo mundo tava naquilo, será que o que vai acontecer, né? Vamos sair da pandemia, não vamos sair, vai demorar quanto tempo? A gente não tinha ideia. Então, quem podia aproveitar aquilo e vou aprender isso, e vou colocar isso em prática, quando voltar, eu já tenho uma agenda legal, ou se eu não tenho uma agenda legal, eu já sei como me posicionar muito melhor. Então, e a gente se agarrava nisso, tá aqui 6 meses. E aí começou um fator bem interessante, não sei se aconteceu com você, mas alguns alunos começaram assim, fechar contrato, nem tipo, a noiva marcava uma data, a gente nem sabia se ia ter aquela data, e depois aquele mesmo contrato foi adiado várias vezes. Mas é isso que deu caixa e deu respiro pra gente passar por esse momento que foi tão difícil, né? Foi mesmo. Legal, que legal. E assim, a gente fechava contrato e eu falava, meu Deus, né? Será que vai acontecer? Nossa, a gente tinha contratos que, infelizmente, a gente foi cumprir o ano passado, em 2022. Eu tive alguns Era também. Muita coisa, 2 anos de adiamento. Então, pra você pensar assim, nossa, vai levar 2 anos pra mim fazer um casamento, ninguém imaginava que seria assim. Mas hoje em dia, a gente fala muito, assim, que a gente cresceu muito na pandemia, graças a Deus. Que bom. E até quando a gente conversou com você, porque daí a gente comprou peças suas na pandemia. Eu lembro. Então, a gente também mudou de nome na pandemia, quando ninguém pensava assim, vamos mexer no que tá quieto, a gente foi lá e mudou o nome. E foi que a gente cresceu muito, a gente até pediu a opinião sua, o que você achava e tudo mais. Então a gente mudou o nome na pandemia e a gente só cresceu e tentou evoluir na pandemia. Muito bem. E aí quando voltaram as feiras, eu me lembro que eu fui na feira, eu cheguei lá, eu fui pra ver o Carlos, porque ele tava com o stand dele lá, ele me convidou. E aí eu cheguei lá na feira, eu olhei Jennifer Amanda, eu falei, gente, esse nome é muito familiar pra mim. Porque você tinha me pedido opinião sobre o nome, mas é que é muita gente, a gente conversa com muita gente, eu fiquei, cara... Aí eu olhei você, daí muita gente que a gente vê também, a gente se viu de máscara, daí eu fiquei olhando, falei, eu acho que ela é minha aluna. Porque assim, eu não sou muito, não era muito, hoje em dia a gente tá melhorando muito, tô aprendendo, né? Porque a gente se bloqueia, né? Sim. Às vezes você pensa muito assim, o que as pessoas vão falar, sabe? Vão me achar metida, vão achar que eu tô me achando, quem né? Sou eu pra ser a pessoa de sucesso da minha família, né? Então, quem assim, sou eu pra ganhar dinheiro? Eu sempre fui muito envergonhada, eu não sou envergonhada pra conversar, eu converso muito bem, enfim... Mesmo. Mas, assim, em câmera eu travava muito. Então, eu falava assim, ai meu Deus, o que as pessoas vão olhar pra mim e vão achar? Então, assim, eu nunca fui muito comunicativa, eu nunca mandei mensagem, nunca fui assim, olha, né, sou uma aluna e tudo mais, né? Eu não acompanhava você de perto. Porque eu era, assim, mais reservadinha mesmo.
nessa parte das câmeras, né? Sim. Mas daí, na feira, a gente realmente foi junto com o Carlos, né? Sim. E daí a gente se encontrou lá. Isso. E daí, lá naquela época, foi a feira que era pra mim ter feito em 2020, Sim, que a gente sim. realizou ano passado. Que legal. Daí deu certo. E daí, como é que foi? A partir dessa coisa de você estar se apresentando com mais força para o mercado de eventos curitibano, porque, tá bom, veio a pandemia, vocês cresceram na pandemia, mas eu acredito que os seus grandes resultados vieram pós-pandemia, né? Então, me conta um pouquinho como é que foi você, de fato, estar trazendo mais noivas para dentro do teu negócio, o que mudou na tua vida, como é que foi para você tudo isso? Então, daí os eventos, para nós mesmo, retornou ali por volta de 2021, novembro de 2021. Outubro, a gente novembro, fez muito evento naquela época, né? Então era tudo adiamento, não tinha muita coisa nova. A gente tinha, mas era poucos porque todo mundo estava jogando para 2022. Então, assim, a gente fazia os eventos que era da pandemia e pensando no próximo ano para fechar mais contratos para o próximo ano, né? Sim. Mas daí veio a feira. Aí quando a gente fez a feira a gente teve um nome maior. Porque aí realmente todo mundo falou assim, conhecia a Jennifer, né? Conheço do trabalho dela, os cerimoniais conheciam muito a gente, mas quando vai pra feira é diferente, né? A gente viu que as pessoas vinham conversar com a gente diferente, né? Então, para quem fez, assim, casamentos em 2021, ali em novembro, mais de 20 casamentos, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, legal, ela fez 20 casamentos em novembro, mas quem que é ela? Então, assim, né, eu já ouvi falar dela, mas eu não conheço. E depois da feira o pessoal passou a conhecer a gente. E aí foi que o negócio começou a engrenar mais. O ano passado a gente fez mais de 120 casamentos. Uau, menina, que legal! Mais ou menos isso. Que show! Então, que para nós foi muito bom. Assim, bom. a volta da pandemia, né? E daí a feira. Sim. E aí esse ano a gente já foi na feira muito melhor do que a gente estava no passado. Então você vai sempre evoluindo, sempre... E assim, aplicando estratégias, né? Que eu vi lá na feira que a gente conversou, foi que você aplica coisas que eu ensinei, mas você também já começa a ter um olhar para ter ideias de coisas que eu posso fazer para que movimente meu Instagram pós-feira. E eu vi isso muito em você, porque a cabeça do empreendedor é essa. Eu sempre falo, o mercado de eventos, ele é um mercado que, claro, envolve muito essa coisa do status, de ser a pessoa que está fazendo, né, o doce, existe isso. Mas eu vejo que algumas pessoas se perdem quando elas só veem isso. E na verdade não, o que importa é conversão de vendas, é mais clientes que vão agendar de fato uma degustação. E eu vi que você estava fazendo esse trabalho muito bem feito na feira, trazendo as pessoas para pós-feira. Sim, comparado assim o ano passado, porque a gente foi na feira do ano passado, a gente sabia a intensidade e a grandiosidade que era a feira, porque a gente era noivos e a gente participava dessas feiras como noivos. Sim. Então nós tínhamos uma visão de noivos. E aí a gente foi pra feira, mas assim, não sabendo como seria. Até a gente tava eu e meu esposo e mais umas 3 pessoas para ajudar a atender, porque era uma demanda muito grande, né? Só que você fica nervoso, você não sabe como é que é. E se alguém perguntar alguma coisa que às vezes você não sabe responder, você tá nervoso. Sim. Enfim, esse ano a gente já foi muito mais preparado. Até porque a gente já participava de outras feiras menores, então já virou meio comum, né? Não comum, mas para uma feira grandiosa dessa, a gente já estava mais preparado. Então a gente já lançou promoções, a gente queria muito que as pessoas falassem a respeito de um produto nosso que é conhecido, que muita gente conhece. Então a gente pedia para tirar foto, mencionar a gente no Instagram, para movimentar isso. E aí depois, né, o pós-feira, porque é muito importante, não adianta você estar só lá e vou entregar um cartão feliz, né, venham conversar comigo e no dia seguinte você some. Sim. Né, tipo, né, daqui 2 semanas eu vou responder ou vou mandar uma mensagem. Já acabou, perdeu o cliente. Então você tem que ter um posicionamento depois. Então a gente mandava até, porque a gente precisou de um descanso, então na semana do evento a gente pegava o Instagram, fazia vídeo, falava, olha, a gente não mandou mensagem ainda, mas para quem a gente não mandou, calma, a gente vai entrar em contato. Então, para quem estava esperando, já ficava mais acalmado, para que a gente pudesse saber que a gente entraria em contato, mas para eles terem um redicionamento, né? Então, assim, ela vai entrar em contato, só tá um pouco corrido, é muita gente, porque a gente atendeu mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas. É o normal de feira. Eu sempre pegava isso aí, entre 200 e 300 contatos. É o normal. Aí, assim, o método também ajudou muito a questão de degustações, né? Então, a gente fazia as caixinhas para os clientes virem retirar. E uma vez, até dentro do método, você falou, olha,
às vezes não é interessante, porque eles pegam e vão embora. Mas quando ele tá na tua frente, você vai conversar com ele, você vai explicar sobre o teu trabalho. Então, assim, ele te olha com outros olhos e isso realmente é real. É real mesmo. A gente vê muito assim, hoje em dia, eu não faço muita questão de que eles façam a degustação e levem embora. Eu prefiro que eles venham até o ateliê, sentem e conversem comigo para explicar, porque eu fecho um contrato muito mais e maior, do que inclusive. Só retirar a caixinha. Porque você poder explicar ali, você consegue aumentar a venda, você consegue colocar mais doces por convidados, se for o caso, a necessidade cliente, claro, do mas cliente. Sempre entendendo a necessidade. E outra coisa que eu sempre gosto de dar exemplo é o caso do camafeu de nozes, né? Que é um doce que é basado no fondant e que eu amo de paixão. Mas eu já tive caso de cliente na minha frente colocar o doce na boca e fazer aquela microexpressão de... Daí você vê que a pessoa, ela tá sendo simpática, ela quer fingir que gostou, mas você viu no olhar dela. Aí você fala assim, escuta, aconteceu alguma coisa? E a pessoa diz, então, eu adoro nozes, mas essa cobertura branca aqui não é minha favorita. Aí a chance que eu tenho de falar, olha, então, mas eu posso fazer com chocolate meio amargo. Então eu só consigo fazer isso no presencial. Eu posso fazer o bombom, Exato. Eu tenho outras opções, já que você gosta da nozes. Aumenta muito a chance de vender. Exatamente. A gente vê muito assim, então... hoje em dia, a nossa degustação, a gente sempre tenta colocar uma variedade legal de doce para que todo mundo experimente, mas tem gostos, né? Então, você olha, às vezes, ele fala assim, poxa, eu gosto do maracujá, mas não nessa versão. Ah, mas eu tenho uma outra versão que você vai gostar. Então, assim, a gente viu que realmente traz mais resultado do que só retirarem a caixinha, né? Sim. Então, isso pra gente ajudou muito. Que legal. Fora as técnicas de venda que você vai aprendendo, né? Claro, na prática. O que a gente tava falando antes de entrar aqui na nossa reunião, live, podcast, enfim, né? Antes da gente começar exatamente sobre isso. Não é sobre aprender, é sobre aprender e aplicar. Porque uma coisa é eu ver na teoria, outra coisa é eu ir lá e bater de frente com uma noiva e ter que repetir aquilo. Então, é um processo que dia a dia a gente vai melhorando. A tua primeira feira você ficou super nervosa, na segunda já menos, na terceira vai ficar menos ainda. Então você vai ganhando segurança nos passos na medida em que você trabalha. Por isso que é uma caminhada que eu sempre falo, é uma caminhada que fazemos juntas. Eu dou um direcionamento, mas só o direcionamento da Vera não serve pra nada se o aluno não for lá e fizer e descobrir os seus próprios meios utilizando aquele direcionamento. É exatamente então, o que a gente estava, né, conversando ali um pouco antes, né? Mas daí o que acontece? Você dá um direcionamento muito legal, você explica tudo, né? Não só receitas, mas como que funciona, o posicionamento, horário de chegada que você tem que chegar, que você tem que se mostrar autoridade, tem que mostrar que é o teu serviço, você tem que mostrar que você domina, né? Sim. Mas claro que você vai viver isso no dia a dia. Não dá pra você explicar e sentar e falar pra pessoa, você vai se sentir assim. Não tem como, né? Então, assim, você dá um direcionamento muito legal, mas é a vivência do dia a dia. O sentimento é da gente, o arrepio na barriga é nosso. É nosso, e assim, às vezes até pergunta assim, você já atendeu milhares de noivas, então hoje se eles sentam na tua frente você não fica nervosa? Não, você fica nervosa como se fosse a primeira. Você nunca vai saber todas o que elas esperar, são porque especiais. Pessoas são pessoas. Sim. E elas são uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe em que momento um cliente vai te surpreender positivamente ou negativamente, né? Então eu já passei por tanta situação que eu sei exatamente o que é isso. E é interessante que eu me lembro de uma vez que eu atendi um casal não, na verdade era uma noiva com a mãe e com a tia. E esse caso até eu conto no método, mas é um caso assim que eu acho que é muito emblemático para trazer aqui. Eu já tinha muita experiência, eu já devia ter atendido degustação mais de 2.000, assim. Então eu já tinha feito muita degustação na minha vida. E aí, essa noiva, ela me deu um banho de... Eu fiquei desesperada no atendimento dela, porque ela... Era 30 doces, e ela pegava o doce e ela fazia assim. Eu sei. Passava pra mãe. Aí a mãe pegava o mesmo doce. Não tinha nenhuma reação. E, gente, lento. Porque são 30 doces pra comer, você tem que ter velocidade. Porque se você não tiver um ritmo, você não atende essa noiva em 1 hora. E eu tinha 1 hora pra atender ela, não tinha 3. E aí aquilo começou a me dar um desespero, Eu falei, gente, como é que eu vou conduzir esse atendimento? Eu fiquei tão nervosa. Na época, eu tinha uma menina que eu tava treinando pro comercial. Ela nunca tinha atendido uma noiva sozinha. Eu falei pra ela assim, assume aqui pra mim que eu preciso ir pra cozinha. Eu coloquei a menina e eu saí da sala. Esse atendimento durou 3h30. Eu voltei só no final do atendimento e minha vontade era desganar a noiva. Eu não tinha mais prazer de olhar pra cara dela. Eu falei, meu Deus! E assim,
no fim fechou o contrato comigo. Ainda por cima, era o ritmo dela. Mas aquele atendimento, eu já tinha tanta experiência e mesmo aquele atendimento me deu tanta lição sobre como ajustar meu atendimento, como reforçar a importância do ritmo. E tudo isso são coisas que eu fui colocando no método pra ajudar vocês, porque, né, eu já tinha passado e nunca mais eu passei por nada parecido, assim. Aprendi muito naquele dia, aprendi muito também, inclusive, sobre raiva, porque eu fui pro banheiro gritar de raiva sozinha. Mas são coisas que a gente passa e não tem jeito. A questão do atendimento também, né? Então, eu tinha muito medo de deixar uma hora, né, para atendimento. E daí a gente fez a feira, enfim, né? E eu sempre colocava assim, 1h30, 2 horas entre uma e outra, né? Porque eu tinha muito medo disso, porque eu falei, eu não vou conseguir explicar em 1 hora. Hoje em dia é 50 minutos. E assim, eu atendo uma atrás da outra. No sábado ou na sexta, dependendo. E funciona. Porque é indiferente. O que você vai explicar em 1 hora, você vai explicar em 1h30, 2 horas, ou você só vai ficar falando e falando e falando a mesma coisa. E é cansativo pro cliente. E a tendência é que o orçamento mais longo feche menos. Quanto mais sucinto e mais prático, tende a funcionar melhor. Então, isso são coisas do dia a dia mesmo que a gente vai fazendo. E eu já tive noivas que eu atendi e eu saí do atendimento e eu até falava pro meu esposo, eu falava assim, meu Deus, ela não vai fechar comigo, e eu chorava. Eu falei, ela não vai. Eu falei, eu tava sentindo que não ia. E ela fechava. Olha só. Eu acho que é o nervosismo. Você fica, né, você fala, ai meu Deus, não sei se tá gostando, se não tá gostando. O que será que eu faço pra mudar? Exato. Então, você sempre tenta melhorar, mas o nervosismo é difícil. Mas cada vez melhor. E agora me conta, que momento que o seu esposo saiu do trabalho dele pra trabalhar com você? Se é que ele fez isso, né? Então me conte como é que foi isso. Isso, então assim, até 2021, ali por volta de outubro de 2021, bem na pandemia, ele ainda trabalhava com a empresa com o pai dele. E aí foi que a gente começou a ver que voltaria os eventos e estava sendo muito pesado, assim, eu sozinha, eu teria que contratar alguém. E aí é difícil você achar alguém de confiança. E aí eu falei, não, a gente precisa buscar outra pessoa para colocar comigo, eu sozinha não tô vencendo. Eu sabia que a gente tinha naquele mês mais de 20 casamentos, então a gente fez em torno de uns... 4 a 5 por semana. Mais ou menos. A gente fez em torno de 7 mil, 8 mil doces por final de semana, no mês de novembro. Então, assim, eu sozinha não daria conta. Não. E aí ele falou, não, então eu vou sair, né? A gente conversou e optamos por ele sair e tocar a empresa junto comigo. E hoje em dia ele faz muito mais coisas, assim. As pessoas às vezes olham e falam, por ser homem, né? Falam, mas ele te ajuda, né? O que ele faz? Eu falo, não. Hoje ele faz coisas melhor do que eu até, assim. Então tem muita coisa que eu não faço que é ele que domina. Então, ali por volta de final de 2021, que foi quando ele entrou, agora vai fazer 2 anos que a gente só tá com a empresa mesmo. E financeiramente, compensou? Hoje ele consegue tirar um salário maior do que ele tirava com o pai dele? Como é que é isso? Hoje em dia a gente tem um faturamento muito bom. Então a gente tá no processo de terminar nossa casa. Então, nossa, se não fosse os doces hoje, né, trabalhar com eventos, a gente não conseguiria. Que legal. Conseguiria, mas demoraria muito mais do que comparado hoje. E eu sempre falo que uma festa, em média, R$3.000. É isso mesmo? O que você já fez, assim, em média de festa? Como depende muito do número de convidados, né? Claro. Então, você vai colocar 50 pessoas, às vezes não dá. Às vezes no wedding não, né? Vai dar 1.500. Então, vai depender muito de cada evento, mas gira em torno disso, assim, hoje... Mais ou menos ali para 100 pessoas ali, passa ali de uns 3 mil, legal. E me conta uma coisa, qual foi o maior contrato que você fechou? Você lembra o valor? Nossa, o melhor contato. 12 mil? 12 mil. R$12.000 numa única festa. Que era 800 doce? Acho que era 800 doce. Era só 800 doces? Como casamento. Só doce chique, só era mais... o casamento, que ainda legal. Cheguei pra ele e falei, nossa, essa caprichou. Ela sentou na minha frente, assim, nossa, eu tenho um carinho muito grande por ela hoje. Mas ela sentou assim, ela falou assim, eu não quero brigadeiro, eu quero só isso aqui. E separou os doces assim e falou, não vou nem experimentar o resto porque é isso aqui que eu quero. Ela foi pela apresentação. Muito legal. Que legal. E eu tive uma noiva assim também, era um casal lésbico, eu nunca me esqueço porque já é mais atípico por ser, né, um casal lésbico. Mas aí elas chegaram pra degustação, quando sentaram na minha frente, 50 convidados. E a minha degustação, uma festa sempre é grande, eu olhei assim, ai cara, que saco.
né? Tipo, vou gastar essa degustação gratuita aqui, vou servir 20, 30 doces para ela pegar 50 convidados. Fiquei pensando, assim, normalmente tipo, essa quantidade 300 doces. Me deu um desânimo, assim. Aí, tá bom, mas tá na minha frente, eu atendo com excelência, independente, né? Já tá ali mesmo, já não tenho o que fazer. Então, eu atendi com excelência. Deu R$8.000 o contrato dela. Para 50 pessoas, não, 8 mil não, mentira, 5 mil. Mas mesmo assim, para 50 pessoas numa época que já faz quase 10 anos isso. E assim, eu fiquei muito impressionada ali também. Foi uma super lição, porque ela fechou comigo os melhores doces, ela fechou bem mais do que a quantidade que eu indico. Tipo, ela fechou uns 15 por pessoa. Aí ela ainda fechou bolo de pasta americana verdadeiro, mais bolo do que ela precisava. Ela fechou 2 tipos de lembrancinha, para um momento e para outro momento. Daí mais as caixas de padrinho. Ela foi fechando, ela foi fechando, ela foi fechando. Eu falei, gente, a gente se surpreende, né? Às vezes. Às vezes tem, eu também tenho um casal agora recente também que ele sentou, daí ele falou assim, não, 7 doces é muito pouco, daí ela aumentou pra 8, daí foi pra 9, daí foi pra 10, daí foi pra 11, daí ela falou, não, mas é que você tem que entender que a minha família come bastante. Falei, então legal. Falei, daí pegou lembrancinha, pegou tudo, então varia muito de cada evento, né? E o estilo da pessoa. Tem aqueles que às vezes vêm e falam, né? Infelizmente, né, a gente tenta redirecionar e falar, olha, né, o indicado é 7, 8 doces por pessoa, mas tem aqueles que vêm e falam, ah, não, mas eu queria 5. Aí você fala, olha, pode faltar, né? Então, enfim, cada um é cada um. Orientar o cliente, que dá a palavra final, assim como o bolo também, né? Porque a gente também trabalha com bolo, mas você chega e fala, olha, o ideal é tantos quilos de bolo, né? E aí eles falam, não, mas eu acho que não precisa. Aí às vezes você chega lá e faltou o bolo. Exato, né? Então, a gente vende o que precisa, a gente explica, né? Mas às vezes, né? Eu sempre falo assim, eu não vou dizer pro noivo que é obrigado a fazer aquilo que eu tô falando, né? Eu estou dizendo que, na minha opinião, o recomendado é isso. Sim. Agora, se você quer ou não, eu já não posso te forçar, né? Infelizmente, né? Acontece. A nossa função aqui, no final das contas, é ter o faturamento que a gente busca ter todos os meses, né? E como é que você se sente hoje como confeiteira, como tendo o marido como sócio? Como é que é o hoje, assim, a gente olha pra trás, até porque a gente vai olhando as fotos, assim, eu falava até, comentei esses dias com meu esposo, olhando, assim, as fotos pra trás. E, nossa, eu achava que eu arrasava nos doces, e assim, você olha os docinhos, assim, eu achava que eu nem precisava aprender vendas. Não, tá tudo certo. E você olha e você fala, nossa, como eu me superei, como a gente chegou onde a gente chegou. Claro que a gente sempre quer chegar mais, sempre quer ir pra frente, né, enfim. Mas comparado, assim, o que era lá atrás, hoje a gente vê os níveis de mesa que a gente monta, fazer a montagem da mesa, porque a nossa primeira montagem foi nós dois morrendo de medo, assim, né? Mesmo com autonomia, chegamos no horário, conversamos com a cerimonial, tudo certo, mas aquele medo de não dar certo, de não ficar bom, e será que tá assim, será que tá bom? E hoje em dia a gente já chega e já olha e fala, de cara, assim, eu sei onde colocar isso e pronto, sabe? Então, assim, a gente evoluiu muito. Hoje a gente vê, assim, dá até uma alegria, né? Claro, de ver que a gente se superou e vai sempre se superando, né? Que legal. Mas, nossa, eu fico muito agradecida. Eu que fico agradecida de poder fazer parte dessa caminhada. E hoje você e seu marido só na cozinha ou você tem funcionários? Como é que tá Só nós dois. Não pensa em aumentar a equipe? A gente como é que é isso pra você? A gente até tentou fazer uns testes, mas não deram muito certo, porque infelizmente a gente tem que ficar em cima. Aí, eu e ele, nós somos um pouco exigentes demais. Então, assim, não exatamente que as pessoas vão fazer exatamente como nós, mas, assim, tem coisas que a gente fala, olha, faça assim. Aí ela, não, vou fazer do meu jeito. Você fala, não, mas assim leva mais tempo, vamos fazer do nosso jeito. A gente já sabe sobre o nosso trabalho, sobre os nossos doces, como que funciona, e a pessoa não aceita. Então, hoje em dia, só eu e ele, a gente pensa, assim, em futuramente ter, né, funcionários, quem sabe abrir uma confeitaria, enfim, a gente tem muitos sonhos, né? Mas, a princípio, é só nós dois mesmo. Vou te contar um segredo. Nenhum funcionário vai trabalhar na velocidade e no ritmo da gente. Isso é fato, tá? Né? Mas é necessário para que a gente tenha um desafogamento mesmo, né? Mesmo assim, até uma questão, às vezes, até de saúde. Então, às vezes você tem que contratar 2 para substituir você. Não tem verdade. muito como escapar disso. Por outro lado, depois de um ano e pouco, esse funcionário acaba ficando tão bom quanto a gente. Então, a otimização da produção ela vai acontecendo na medida em que a gente vai confiando também nas pessoas.
eu não aceito funcionário que é, tipo, insolente, não é bem a palavra, mas assim, é como se fosse, quando a pessoa simplesmente diz, desse jeito que você faz, eu não vou nem tentar. Aí eu não, realmente, você tá certa de não querer ficar com essa pessoa. Mas, se a pessoa diz, não, mas eu me dou melhor desse jeito, eu digo, então tente. Se você... Porque no final, o objetivo que a gente tem é de que tenha o resultado pronto no tempo certo. Se você desse jeito consegue ter esse resultado, eu não vou me opor. Então eu deixo às vezes o funcionário se virar, mas se daí não, ó, vamos agora tentar do meu jeito? E aí às vezes funciona. Certo, né? Então às vezes a gente tem que ter também um pouquinho de... Putz, eu vou ter que abrir mão de fazer do jeitinho que eu sei pra ver o que o outro sabe. E às vezes a gente acaba tendo essa arrogância, não é bem a palavra certa, mas é talvez um pouco de arrogância de, poxa, eu cheguei aqui fazendo desse jeito, então funciona. Mas às vezes existem formas diferentes que a gente, ao abrir pra alguém testar na nossa frente, a gente acaba descobrindo que também podem funcionar. Então fica o conselho pra pensar, porque o crescimento, ele tá muito ligado. Você fala muito bem, né? Como você falou, você é uma pessoa tímida, assim como eu também sou. Mas você fala muito bem, dá pra ver isso claramente, isso deve estar claramente também refletido nos seus atendimentos, né? Então, o que eu mais quero ver é a Jennifer atendendo. Só que pra isso, a gente precisa ter gente na produção ajudando o seu esposo. Não dá pra fazer as duas coisas. Fica complicado, fica chega uma hora louca. que você chega num limite. Você podia estar faturando, por exemplo, hoje você tá fazendo, vamos supor, 5 festas por semana, média de 1.500 a 3.000 cada uma, que seja 10 mil reais por semana, 40 mil por mês. Com 40 mil por mês, ou 30 que seja, não dá pra contratar uma pessoa? Daria, sabe? Daria, se a gente programasse isso colocado. Só que ao ter essa pessoa na cozinha, talvez meu faturamento não seja mais 30. Talvez eu consiga vender 40, 45. Então, eu consigo crescer na medida em que eu confio mais em pessoas. E a gente fala muito isso, assim, pra contratar já vai de 2. De verdade, assim, sabe? Tipo, mas nem tem tanta necessidade. Mas às vezes é melhor colocar 2 ali logo de uma vez. Você treina que se um der errado, pelo menos tem um. Né? Porque a gente nunca sabe quem vai dar certo. E às vezes a gente se surpreende, sabe? Com pessoas. E de um lado bom e um lado ruim também. Mas na maioria, graças a Deus, as surpresas são boas. Eu tive no meu ateliê registrados em carteira 44, 45 pessoas ao longo dos meus anos, né? Fora... dezenas e talvez não, centenas não, mas dezenas com certeza de pessoas que passaram e não chegaram a ser registradas, porque eu sempre fiz isso, eu testei 2, 3 dias, não deu o próximo, já nem registrava, porque a gente já vê índole, a gente vê caráter, mas a gente não pode avaliar nesse primeiro momento velocidade, porque o principal é ter uma pessoa que vai estar lá pra fazer o que quer. Então, assim, velocidade a gente pega. Uma das minhas melhores funcionárias da minha história é a Camila. A Camila, ela hoje dá curso dentro do método tanto no curso de Natal, ela ensina as modelagens, mas no curso do método, encontra ela no Bônus Master, que ela ensina a fazer flores. A Camila, ela entrou no ateliê pra fazer bolos. Eu tava super afogada com bolos, eu já tinha tido funcionários, eu tava procurando uma pessoa nova, porque a pessoa anterior tava saindo, ou já tinha saído. E ela entrou no ateliê. Menina muito caprichosa, muito talentosa, mas muito lenta. Meu Deus, como ela era devagar. Aí passou 2 meses, estava fechando quase o 3º mês, que era o momento, né, de registro oficial ou não, porque ela estava no período de experiência, tudo bonitinho em carteira, mas era período de experiência. Eu chamei ela para conversar e falei assim, Camila, eu adoro você. Você é uma querida, você é uma fofa, mas eu não vou poder ficar com você nessa velocidade. Eu tive que jogar a real para ela. Naquele momento, ela falou assim para mim, o que você acha que eu posso fazer para acelerar? Falei, vou te dar umas dicas, hacks de coisas que pra mim funcionam. A Camila fazia 12 bolos sozinha na semana de pasta americana de andares. Então, assim, às vezes a gente olha para uns pontos que não são tão importantes. E hoje ela é uma amiga pessoal, entende? Até agora ela teve bebê, esse sábado eu vou lá na casa dela visitar ela com o nenê. Então a gente... E trabalha no método hoje, ela suporta do método, né? Hoje eu tenho 2 Camilas comigo, uma tá aqui, você daqui a pouco vai conhecer oficialmente, e a outra que é a Camila do suporte. Então a gente tá ali o tempo todo, assim, com pessoas de confiança acima de tudo. Então fica o conselho pra você e pra quem também tá assistindo, mas eu acho que é uma coisa que é legal da gente pensar que às vezes é essa barreirinha que falta pra ter mais folga, pra ter mais dinheiro e tudo mais. É igual copeira. Copeira também. A gente, nossa, pra buscar copeira a gente penou, assim, nossa, a gente demorou muito. Porque a gente também queria que as pessoas montassem do nosso jeito, né? Então a gente chegava e falava, né, pra pessoa, olha, então se você não sabe montar, coloca esse doce na bandeja tal, aqui e tal. Não fazia. Aí, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem umas pessoas que trabalham pra gente, que são maravilhosas, né? Mas, né, difícil.
É difícil. Mas se a gente não começa, não tem. Ia. Só fica boa quem começa pequeno. Assim como você só ficou boa nos doces porque você arriscou e foi fazendo e errando, e mesmo nervosa fez, e mesmo com medo fez. O funcionário também é assim. Então, às vezes, a gente tem que só ter esse olhar aí que é importante, porque a gente precisa deles. A gente nunca sabe quando vai acontecer um imprevisto no nosso caminho. E a responsabilidade, né, de atender uma festa já é imensa, mas atender 5, 6 festas no final de semana é muito maior. É muita responsabilidade. E falhar num final de semana como esse pode ser o sinônimo do fim, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que não aconteça. Se eu sei o que pode acontecer, eu prefiro me precaver para que não aconteça. A gente brinca muito assim, que a gente cresceu muito, mas por quê? Porque você fez um trabalho muito bom, né? Os doces têm que ser bons, têm que ser bonitos, mas você tem que ser, né, bem apresentada, você tem que chegar, saber conversar, explicar. Então, assim, conhecer o horário da festa, combinou aquele horário, chegar naquele horário. Então, assim, isso tudo vai contando pontinhos. E a gente até brinca assim, no evento, se você faz tudo certo, ninguém vem te dar um parabéns. Mas se você faz uma coisinha errada, todo mundo sabe. Exatamente. Então, você não pode nunca pisar na bola. Você sabe que eu falei isso hoje no áudio que eu mandei, que eu tô fazendo um desafio Instagram agora, e eu mandei o áudio pras meninas, falei exatamente isso. Eu falei, olha, depoimento a gente tem que pedir. Porque assim, normalmente, e as pessoas têm medo de pedir, né? Me conte como é que foi e ouvir algo ruim. Mas normalmente, se fosse algo ruim, você já sabia. Porque problema a gente descobre meia hora depois. As pessoas para reclamar, todo mundo é rápido. Para elogiar, as pessoas não são. Isso é uma característica geral de mercado mesmo. Isso é verdade. E depoimento é muito importante. Faz inclusive para quem tem o casamentos.com. Tá tudo. Né? Porque aí você é reconhecido. Então, assim, ter lá uma mensagem de alguém que já casou, né, com você e fez o casamento, passa uma tranquilidade muito maior para aquele que tá meio na dúvida. Vai falar assim, poxa, legal, ele fez o casamento da fulana, né, às vezes é até conhecido, e fala assim, então se ela fez e a pessoa tá indicando, tá falando que foi bom, então ok, isso deixa mais tranquilo. É a roda que eu falo, né? Às vezes os primeiros são mais difíceis, depois vai ficando tudo muito simples, muito mais fácil na medida em que eu vou aplicando. Me diz alguma coisa, lá no passado, olhando pra trás, tem alguma coisa que você teria te impedido de entrar no método? E por algum momento você falou assim, será que é pra mim? Você teve dúvidas? Como é que foi? Aquela vez, eu não sei dizer se a gente teve dúvida, porque a gente estava muito certo, assim, que a gente ia entrar, né? Mas a gente andou acompanhando. O que pesava na época um pouco era valores, né? Para quem estava entrando, então, assim... Mas não teve nenhuma dúvida, assim, de dizer, não, ela não era boa pra mim. Que bom, não tinha, porque, né, é diferente de você estar na internet hoje, né, e você apresentar pra uma pessoa, tipo, lá de Minas Gerais, de outros estados. Mas pra gente que já era aqui de Curitiba, você já tinha um nome muito forte aqui, dava curso presencial, a gente buscou, né, até pra ter curso presencial, então não teve nenhuma dúvida. Que legal. E hoje, assim, olhando pra trás, o que você acha qual foi a participação do método Doces Inesquecíveis nos resultados que você tem hoje? Você teria chegado sem o método? Não, o que você acha? Não, hoje não. Hoje a gente vê, assim, que tanto, igual eu falei, né, a questão de degustação, a parte financeira, que a gente aprende ali como precificar, montagem da mesa de doce, é uma coisa que a gente sabia mais ou menos, mas o que ajudou muito a gente também a ficar melhor foi no método. Receitas que são maravilosas, que a gente usa até hoje. Que bom. Então, assim, tudo. Hoje em dia a gente, né, não vamos dizer assim, não, a gente é autodidata muito, mas ajudou muito, assim, o curso, não vou mentir, porque para quem estava começando, né, e tinha um direcionamento, e você direcionou a gente exatamente para onde a gente tinha que ir. Ai, que legal. E daí até quando a gente mudou o nome, a gente foi pedir ajuda, perguntar o que achava, né, porque a gente estava na dúvida entre outros nomes. Então, assim, sempre foi muito bom pra gente. É linda, né, tua logo, olha só, Jennifer Amanda, Doces Finos, ela desenhou assim explicando pra vocês, né, um bol de vidro, acho que foi dentro, bem delicado mesmo, bem delicado mesmo. A gente está repaginando agora a nossa marca de novo. Mas o nome vai manter, né? O nome mantém, mas vamos dar uma repaginada, assim, vamos mudar algumas coisinhas, gente, né? Olha esses doces, gente, meu Deus, que lindos, olha lá. Dá pra ver lá? Veja lá. É que eu tenho medo de inclinar e virar tudo. Então, assim, hoje a gente... Pra cima. Inclina um pouquinho mais. Aí. A gente trabalha muito com doces pintados, né? Que lindo! Que artísticos, né? Então, a gente faz muito esse trabalho também.
além dos demais, né? Os cheesecakes, banoffes. Do que é esse coração aqui? O coração é amor de cereja. É de cereja mesmo. É cereja mesmo. Arrasou. Então, assim, o que eu digo hoje, né? Você tem que usar um produto de qualidade, você tem que... às vezes você fica com medo, né? Fala, ai, será que eu não consigo fazer? É melhor um médio feito do que um não feito, né? Então, faça, que aos poucos você vai se aprimorando. Às vezes ficam com medo, né? Ah, será que eu entro num curso ou eu não entro, né? É melhor você fazer, às vezes, né? Infelizmente não é, às vezes é a realidade de todo mundo, às vezes é difícil para todo mundo. Mas, assim, se você não começar, não tiver um começo, você não vai para frente. Não vai evoluir. Então, assim, a gente até no começo, a gente comprou suportes de doce, a gente não tinha nem casamentos para fazer. E a gente já tinha visão de, não, nós vamos precisar porque nós vamos fazer muitos eventos. Olha que legal. Para mim, um casamento por mês era, nossa, nós achávamos demais. Aí a gente começou poxa, se nós tivesse um por semana, seria legal. E hoje a gente faz, tipo, 3, 4, no mínimo, por semana. Então, assim, você tem que começar, né? Não adianta, às vezes você fica com medo, fica meio com o pé atrás. Mas tem que ter um começo, um redirecionamento, né? Que você faz muito bem, né? Você explica. E hoje você tem noivas te procurando todo dia, todo dia. A gente legal. tem, né? Não só o Instagram, né? Que a maioria nos procura pelo Instagram, né? Mas também temos os sites que a gente paga, então a gente participa de feiras, porque também tem aquela história, se você não é visto, você não é lembrado. Você seguiu o método. Então, assim, você tem que participar, você tem que entrar. Às vezes, assim, a gente entrou em muitas furadas também, não vou dizer que não, que você às vezes pensa assim, vou fazer o doce ali, vai ser legal, mas não é legal. Sim. Então, assim, sempre envolvendo noivas, debutantes, assim, você que está entrando nesse mercado... Tenta se enfiar, vai junto, vai no embalo, né? Que legal. Porque é a melhor coisa. E se você pudesse dar um conselho, então, para quem já começou a trabalhar com eventos, já fez algumas festas, se não sabe se vale a pena investir no método ou não, o que você diria para essa confeiteira? Que invista. Compre, comece. Legal. Porque assim, você tem que começar, você tem que ter um redirecionamento, né? Tipo, eu tinha noção do que eram os eventos, do que era o casamento, mas se você não sabe... E você entrar cru, você não vai conseguir mesmo. Então, assim, não vai achando, eu sou sozinha, eu vou conseguir tudo. Hoje em dia, a gente precisa muito de indicação, conversar com cerimoniais, network é muito importante. Então, assim, você tem que comprar o curso para você fazer as receitas, óbvio. E também, assim, questão financeira, você explica a montagem da mesa, atendimentos, como que funciona. Então, assim, você explica tudo dentro do método. Né? Exatamente. Eu acho que acelera algo que talvez você levaria anos para descobrir. Sim, porque você demora, né? Eu tenho hoje 4 anos de empresa. Mas, assim, a gente começou... Mas muita coisa foi através do método. E se a gente for parar pra pensar, você tem 4 anos de empresa, mas 2 de pandemia, dois de pandemia. Então, a gente cresceu muito na pandemia, graças a Deus. Mas assim, depois ali, sim, a gente abriu a empresa em maio, eu acho, de 2019. E aí, já em janeiro, a gente já estava com o seu curso. Sim. Então, dali por diante, só engrenou. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Fico muito obrigada feliz. mesmo. Obrigada. Espero que seja... Já vai. Ai, que chique. Tem um presente pra você. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, por ter vindo aqui, por ter gasto esse tempinho, porque eu sei que, né, às vezes atravessar a cidade, vir e tudo, com toda a logística que a gente tem do dia a dia, mas eu só tenho a te agradecer mesmo. Valeu muito a pena. Eu que agradeço o convite e peço desculpa, porque eu enrolei. Foram anos aí, né? Mas assim, eu tinha muita vergonha, agora a gente já tá um pouco melhor, assim, né? Legal. E agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui hoje. E aí a Marjorie já deixou separadinho aqui um presente pra você. Legal. Vamos lá. Muito obrigada. Eu não sei o que é, ela acabou de comprar, ela fugiu aqui durante a gravação. Imagina, muito obrigada. Mas é um agradecimento nosso pela confiança, por ter estado realmente comigo, né? E continuar aplicando sempre, que o crescimento tá só no começo. Ai, que linda, eu fiquei muito feliz. E pode abrir agora? Pode. Acho que se não pudesse, ele não pedia pra entregar agora. Muito obrigada. Se for algo estranho, a gente corta do vídeo. Mas acho que não. Não, claro que não. Ai, que legal. E agora? Isso daqui dá pra gente tirar por cima? Não faço ideia. Ai, que lindo. Uma caixa fofinha. Olha, faça dos seus sonhos um objetivo. Isso é real, que hein? lindo. Ai, que linda. Muito obrigada. Ai, que lindo.
Agora você já tem como tomar sua aguinha enquanto faz os doces. Sim, acredito em você. Acredite em você, que lindo. Ai, Bom que gosto. lindo. Obrigada, Marjorie. Muito obrigada, Marjorie. Que linda. Gente, muito obrigada, Obrigada então, tá mesmo. bom? Até a próxima. Eu vou comer mais um doce. Aproveitar esse finalzinho de vídeo aqui pra deixar o povo com vontade. O que é esse aqui? É um coquinho? Esse é um mini coco Malibu. Então ele é todo feito com chocolate e dentro ele tem um rum de coco. Ele imita bem um coco. Maravilhoso. Amei. Que bom. É gelatina? É. Amei. Ele imita água, né? Então as pessoas acham que é um coco mesmo. A minha versão. Não vou pegar pra receita não, mas vou inventar a minha versão. E para você que ficou comigo até o final aqui, muito obrigada. Fique atento porque eu tô fazendo mais aulas desse tipo, bate-papo, para você se inspirar e ver que é possível ter sim resultados financeiros maiores na confeitaria. Então não esquece de seguir o canal aqui, de curtir o vídeo e compartilhar com aquela amiga confeiteira que talvez não esteja conseguindo resultados. Vamos ajudar esse mercado todo a crescer, tá bom? Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.